Bendito seja o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom estarmos aqui. Hoje nós tivemos, logo de manhã, tivemos uma notícia triste, né? Sobre o falecimento de um garoto, um acidente lá em Taubaté. E esse garoto é filho da família aqui do lado. Não sei se os irmãos sabem disso. E aqueles que puderem, de repente, meia-noite chega o... Não sei se... É Tremembé? O velório? Taubaté? Ah, tá. Então meia-noite chega o corpo, né? Amanhã vai ser o sepultamento também em Taubaté, né? De repente, quem quiser, assim, dar as caras lá, né? E fale conosco, tá bom? E nós vamos orar nesse início, nós vamos fazer uma oração. Obrigado. Nesse início nós vamos fazer uma oração então por essa família, né? Tragédia, acidente de moto. E triste. Menino, 31 anos, acho. 30 ou 31 anos, acho que é. Oi? 31 anos, né? Encurra sua cabeça, vamos orar pela família. Que dia triste. Pai, nós nos rendemos aos teus pés, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão dessa família, Pai. O Senhor use de misericórdia e bondade. Que o Senhor não permita, meu Deus amado, que esse mal venha, Senhor Jesus, fazer com que a família se desestabilize, mas que fique firme no Senhor. Meu Deus amado, que possa haver salvação, conversão, força e alívio da tua parte. Ó Espírito Santo, entre em ação, eu te peço. Te agradeço, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como disse o irmão, nós passamos por problemas, passamos por lutas, mas nós somos vencedores em Cristo, né? Uma notícia triste dessa assim não é para deixar cabisbaixo ao ponto de dizer Deus se esqueceu de nós. Não, Deus se lembrou de nós. E às vezes acontece algumas coisas para que mexa conosco mesmo, para saber que nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele permite, sim, Ele permite coisas, né, terríveis. Tem tanta gente sofrendo aí fora, e às vezes as pessoas estão tão confortáveis, estão tão bem, mas às vezes reclamam de tão pequenininha coisa, não é isso? Não acontece isso? Os irmãos dizem assim, amém para isso? Está tão bom, tão legalzinho, tão gostosinho, tem alguns problemas, mas nós, em tudo, nós somos mais que vencedores. O Senhor tem cuidado de nós. Quero falar nessa noite a respeito de algo que eu acho assim lindo em Jesus. Dentro de tantas características que Jesus tem, uma característica que eu acho lindo, é a característica da humildade. Eu acho tão lindo, há uns dias atrás, me veio ao coração que eu precisava falar sobre isso. Claro que primeiramente para mim, porque a palavra sempre é para nós primeiro, né? Nós somos os primeiros ouvintes daquilo que o Senhor tem. Mas a humildade de Jesus me toca tão grandemente que eu não poderia deixar de ser alguém que siga esse conselho do Senhor a respeito de ser humilde. É interessante que Jesus, mesmo sendo humilde, é bom que se entenda isso, mesmo sendo humilde, Ele não se exime, Ele não se exclui, Ele não diz assim, Ele não diz assim, eu não valho nada, né? Não é assim. Mas Ele chega a dizer, eu acho assim, tão lindo que Ele chega a dizer, eu sou manso e humilde de coração. Olha só, né? Para alguns pode parecer arrogância, soberba, mas o próprio Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Não sou assim meio estranho? Jesus dizendo, ensinando que nós devemos ser humildes, mas Ele mesmo se intitula humilde, porque na verdade Ele era humilde. Então essa humildade de Jesus, nós precisamos assim ter como que nos chamando a atenção, que não se trata de nós reconhecermos o nosso valor, de nós dizermos que nós temos algo a oferecer para a humanidade, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que Ele é caminho, verdade e vida, e esse caminho, verdade e vida, Ele vai trazer para nós instruções tão maravilhosas, referente não só à humildade, mas referente a tanta coisa, e Ele vai nos ensinar. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Jesus falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, então nós devemos ouvir, obedecer seu conselho e seguir aquilo que Ele diz, tá certo? Então nós fomos chamados para sermos humildes, simples, sim. Pastor, onde que está isso? Gente, o Sermão da Montanha é aberto assim. É lindo, o Sermão da Montanha.
Diz o texto do Sermão da Montanha que enquanto Jesus se assentava, chegou diante dele seus discípulos para ouvi-lo. E sabe como é que ele começou a bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Repita comigo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, ao mesmo tempo que ele diz assim, eu sou manso e humilde, ele vai dizer, você precisa ser humilde. E essa humildade nós precisamos saber, entender como que é. Como que funciona isso? Se trata de nós nos escondermos, dizermos não temos nenhum valor, não, nós somos filhos de Deus, nós somos, como disse o irmão, nós somos filhos de um Pai maravilhoso que cuida de nós e cuida muito bem. Quem foi bem cuidado por Deus hoje? Levanta a mão aí, ô glória. A gente usa dizer que o crente gosta de comer, né? Comeram bem, graças a Deus. Alguns comeram menos, outros comeram mais, uns gostam de comer mais, mas é uma bênção, né? Alimento, o Senhor não deixa faltar. E olha aqui, o texto que eu queria ler com vocês está em Filipenses capítulo 2. É um dos textos assim muito lidos. E ele vai falar a respeito dessa humildade de Jesus. Jesus é o meu amado. Sou apaixonado por Jesus, porque as características de Jesus me faz forte. Capítulo 2, verso 5, os versículos 5 em diante, alguns versículos vai trazer para nós aqui instruções valiosíssimas. Olha o que nos diz a palavra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus, aleluia, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, que linda essa palavra. Olha o que Jesus deixa para estar aqui conosco e para assumir o controle da nossa vida. E o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo, que sendo e dizendo, eu sou manso e sou humilde de coração, ele toma a forma de servo, ele se esvazia, ele assume essa forma e se torna semelhante aos homens e reconhecido em figura humana, e ele se torna obediente. A obediência é sinal de que nós nos humilhamos diante dele, porque ele é grande. Quando nós vemos essa marca registrada de Jesus, a marca da humildade, nós podemos então entender que Deus ele tem um projeto para nós, e esse projeto é para nos trazer bênção sem medida, porque diz o texto que ele se humilhou até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Então a humilhação vem, nós nos humilhamos e Deus nos exalta. Ele nos exalta, não é que nós vamos ficar aí todo arrebentado sem ter uma providência, uma proteção, uma guarda do Altíssimo, mas nós seremos guardados. Porém, nós precisamos tomar cuidado com o orgulho, tomar cuidado com a soberba, porque às vezes cresce tanto e esquece-se que o Senhor manda a cada um de nós sermos humildes. O livro de Provérbios, capítulo 15, verso 33, diz assim: o temor do Senhor é o princípio, é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Se nós queremos ser honrados, nós precisamos ser humildes, nos colocar diante daquilo que o Senhor é e aprender com Ele. Vinde, aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. O temor do Senhor é a instrução de sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 18, versículo 12, vai dizer: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. É lindo isso. Esse caminho, gente, é um caminho de bênção para nós, mas nós precisamos entender esse princípio de que Deus quer para nós
que nós sejamos abençoados, mas debaixo da humildade. Ele tendo, você sendo, você deve ser como ele, que deixou de ser para ser humilde, para se humilhar até a morte de cruz. Aliás, existe uma cruz, e essa cruz não é Jesus que vai levar. Tome a sua cruz e siga-me. Existe a cruz do Cristo e existe a nossa cruz. E nessa cruz existe algo que se chama humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então percebam bem que isso é muito, muito importante. E isso tem a ver com a humildade de espírito, né? Por muito e muito tempo nós vimos pessoas se escondendo atrás de uma falsa humildade, dizendo que humildade é não ter nada, é andar de roupa rasgada, mas não tem nada a ver com isso. Você pode ter tudo e você pode ser humilde, mas você também pode não ter nada e ser soberbo e ser orgulhoso. Amém? Os irmãos estão entendendo? Não é questão de se ter alguma coisa, ter ou deixar de ter. Tem muita gente que tem muita coisa, tem tudo que há aqui nessa terra, e ele desfruta do melhor aqui desta terra, mas ele tem um coração humilde. E tem gente que não desfruta de nada, nada, absolutamente nada, e é orgulhoso, é soberbo, e é arrogante. Mas Deus resiste aos soberbos, contudo ele concede a sua graça aos humildes de espírito. E é o que o Senhor está querendo ensinar para nós, querendo nos mostrar, embora que já é algo que todos nós conhecemos, mas nós devemos sempre nos aprofundar naquilo que o Senhor, Ele quer de melhor para nós. A humildade precede a honra. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens e mulheres humildes. Aqueles que tiveram destaque, eles foram humildes. Eu até relacionei aqui alguns personagens da Bíblia, e fica muito claro, quando nós olhamos para esses, que o Senhor os colocou nesse mundo, fez com que eles vivessem bem, mas que eles se revestissem da humildade de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o apóstolo Paulo. Eu não estou falando de um apóstolo qualquer, estou falando do apóstolo Paulo. Diga aí por irmão, é o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer o quê? Ele ensinando Timóteo, mostrando para Timóteo como que ele deveria se comportar no relacionamento com a igreja, no relacionamento com o povo. Ele vai dizer assim: olha, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele vai dizer algo muito interessante, vai dizer assim: do qual eu sou o principal. Já parou para pensar isso? Ele foi alcançado pela graça de Deus, o maior dos apóstolos. Ele vai dizer claramente: fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Soa como estranho dizer eu sou o principal. Quando ele diz isso, ele não diz que ele está vivendo debaixo do pecado, porque o pecado não tinha domínio sobre a sua vida. Mas quando ele diz isso, irmãos, ele se refere àquilo que foi concedido a ele pela bondade do Senhor. E ele segue dizendo: mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu agora de modelo a quantos hão de crer nele pela palavra, pela vida eterna. Olha só, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Gente, acho lindo esse dito de Paulo, porque Paulo ele se apresenta não como alguém que era perfeito, íntegro e reto. Não, ele diz que ele sim, ele tinha aquilo que Deus havia dado a ele, que era a sua salvação, mas ele se considerava pequeno ainda. Ele considerava-se como alguém que não merecia aquela graça. Nele era evidenciado a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, e esse deve ser o nosso comportamento. Nunca nós podemos nos esquecer que foi a bondade de Deus que nos alcançou. Quantas vezes nós defendemos a graça de Deus? Nós somos salvos pela graça, de fato nós somos salvos pela graça, e nós devemos nos comportar como o apóstolo Paulo se comporta aqui, dizendo: eu como principal dos pecadores, eu tenho que mostrar para vocês
esse caminho da humildade, porque é só por intermédio daquele que me atraiu, daquele que me chamou, é que evidencia a graça e a bondade e a misericórdia de Deus. O mesmo aconteceu comigo, o mesmo aconteceu com você. Então nós não temos do que nos gabar. Nós não podemos dizer nós somos os tais, nós somos os bons. Bom é o Senhor que transformou nossa vida, que mudou o nosso coração, que fez de nós novas criaturas pelo seu sangue precioso. Nunca nós poderemos dizer que é nós que fizemos. Nós não fizemos, nós não fazemos nada, mas quem faz é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que diz a palavra: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Paulo fala a respeito do passado, sim, que foi terrível, mas ele fala de um presente. Nós podemos nos lembrar do passado, sim. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. Agora nós somos a evidência daquilo que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu até disse para vocês que há uns dias atrás encontrei com um menino, e ele disse para mim assim, menino na minha idade, né? Oh meu Deus, acho que um pouco mais velho que eu, estou me chamando de menino também. Eu encontrei com o rapaz, ele disse: você não era para dar nada. E eu sabia do que ele estava, aquilo que ele estava falando não é uma verdade. Não era para dar nada. E eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em mim. Agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim e vive em você. Agora a nossa posição deve ser como? A posição daqueles discípulos que quando viram Jesus se assentando, chega para ele e ouve a primeira mensagem: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queremos ir para o reino dos céus, estamos indo em direção do reino dos céus, vamos entrar no reino dos céus, mas nós temos que nos revestir de toda a humildade de Deus, porque foi Ele que fez por nós. Nós não fizemos absolutamente nada que nos levasse a merecer a salvação eterna em Jesus. Foi Ele que fez tudo por nós lá na cruz, e é por isso que eu amo esse Jesus. É interessante, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, antes Saulo, é descrito ali na palavra, no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Vocês vão perceber o que Saulo fez. Eu uso dizer que o Estevão, gente, foi... Eu não tenho nem palavras para dizer, eu até foge adjetivos e qualidades para mostrar quem foi Estevão. Estevão foi um mártir incrível. A Bíblia diz que ele estava pregando a palavra. A Bíblia diz que ele estava anunciando a palavra. Os religiosos rangiam os dentes. As pessoas para os quais ele estava oferecendo a graça bendita do Senhor, rangiam os dentes, e os religiosos começaram a jogar pedras em Estevão. Estevão é assassinado ali, gente. Ele é ensanguentado ali, ele morre ali na presença daquele povo, daqueles malignos. Mas ele cumpre, eu não vi outro fazendo isso, mas ele cumpre aquilo que Jesus cumpriu na cruz. Ele não morre reclamando, ele não sofre dizendo: eu não mereço isso, não, eu sou filho de Deus, não. Ele morre, mas ele morre dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O mesmo comportamento de Jesus na cruz, o Estevão praticou, amados irmãos. Olha que lição incrível. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai ficar com isso na cabeça. E Deus vai permitir que Paulo fique com isso na cabeça, e vai permitir que em determinados momentos você não viva debaixo de uma condenação, mas que você saiba de onde você veio, para que você possa ser a evidência da salvação de Cristo para as pessoas, e você possa viver como Estevão, testemunhando e morrendo cada dia para si mesmo, para viver tão somente para o Senhor Jesus Cristo. Não é eu que vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Estevão foi assassinado, irmãos, com o consentimento de Saulo antes. Atos 7:58 diz que ele implora o perdão, ele clama o perdão por aqueles. Ele era tão terrível que Ananias é chamado para uma missão ali em Damasco, para ir lá, porque Saulo, no caminho de Damasco, ele é pego ali por alguém precioso, lindo, que o derruba por terra, e ali
Ali a palavra de Deus, o Senhor fala com ele: por que você está lutando contra o aguilhão? Duro é de recalcitrar contra o aguilhão, não tem como. E ele ali, caído, ali, ele se rende, ele diz: quem é? Eu sou aquele que tu persegues. E ele se rende ao Senhor. Mas a Bíblia diz que houve ali uma punição, ele fica cego. Por alguns dias fica cego, e ali o Senhor usa Ananias para ir falar com ele, mas a situação era tão complicada, que o Ananias diz assim: não, Senhor, eu não posso ir, porque eu estou sabendo que esse homem é perseguidor da igreja. Mas o Senhor vai dizer para Ananias: não temas, porque ele é para mim um instrumento que será usado. Não temas. E Ananias vai lá, impõe a mão sobre ele, cai a escama dos olhos dele, e ele então passa a ser um grande servo de Deus. Mas ele nunca se esqueceu de que ele era para se considerar como o pior dos pecadores. Amados irmãos, isso é lindo demais, porque o Senhor nos chamou para sermos assim. O Senhor nos chamou e Ele nos dá a graça de termos as escamas dos nossos olhos caídas. Hoje nós podemos ver claramente a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor. Mas o nosso sentimento deve ser como o sentimento de Jesus, que sendo que era, Ele sendo que era, deixando de ser, não é? A Bíblia diz que Ele era desde o princípio. Amados irmãos, Ele estava com Deus, Ele era Deus desde o princípio. Ele deixa de ser. Será que dá para deixar de ser alguma coisa, alguma vez na nossa vida? Eu deixo de ser, para que Ele viva em mim, para que se evidencie a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Alguém pode olhar para mim e dizer assim: quem é Ele? O que foi Ele? Foi ninguém, mas o Senhor deu a Ele a graça, e hoje eu posso dizer que Ele é abençoado por Deus. É isso que Deus requer para cada um de nós. Nós não merecemos nada, mas nós somos alcançados pela graça do Senhor. Gente, o que dizer de João Batista? Há uns dias atrás, eu falando com uma moça, eu disse para ela assim: eu tenho saudade de ouvir as pessoas falando de João Batista. Pouco se fala do João Batista, mas João Batista, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Mas olha a graça bendita de Deus: o menor dentre nós, o menor dentro do reino de Deus é maior do que ele. Deus fez você, nascido de mulher, maior que João Batista. Ele deu a graça de você ser exaltado. Ninguém. O texto está claro. Mateus 11:11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Claro, amados irmãos, que João sabia a sua importância dentro do reino de Deus, mas ele mostra tanta humildade. Imagina só você ter a oportunidade de batizar Jesus. Quantas pessoas correndo atrás de autoridades para impor a mão, batizar, jogar um óleo na cabeça, jogar uma água na cabeça, fazer um batismo. Já pensou? Eu vou lutar para batizar um vereador. Já está bom. Eu vou lutar para chegar a batizar um prefeito, um deputado, um senador, um governador. Como eu quero pôr a mão na cabeça do presidente da república. Gente, João Batista batizou Jesus de Nazaré. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha a comparação que Deus faz de João Batista com você. Agora o exemplo é exemplo de humildade. Quem foi João Batista, amados? Meu Deus, que coisa linda poder olhar para João Batista, dizendo assim, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus 13 em diante: por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu. Jesus entende, é claro. João Batista sabia que ele era menor, e Jesus sabia que ele era maior. Ou não sabia? Claro que sabia. Tanto é que ele diz assim: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus não diz assim, não, você é maior, não. Ele fala, deixa que se cumpra toda a justiça. Jesus podia se batizar de repente. Ele podia dar lá um mergulho e ele mesmo se batizar. Ele dizia, ninguém é digno para colocar a mão em mim e me batizar. Mas não, ele fala assim, eu sei de tudo isso, João, mas vem cá. Porque Jesus, ele é nascido de mulher, mas ele é gerado pelo Espírito Santo. Ele é Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Tudo foi criado por ele. Nada do que foi feito se fez sem que fosse a mão dele, Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas 2 atos de humildade nós vemos aqui. João Batista se humilhando e dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E a humildade de Jesus em dizer de verdade, eu sei disso, deixa eu mesmo me batizar. A humildade dele dizendo, não, convém que se cumpra toda a justiça. E ele vai ali e deixa João Batista batizá-lo. Ah, que lindo isso, que lindo, gente. Eu me lembro uma certa feita que eu fiquei tão lisonjeado, tive que tomar cuidado para não ficar orgulhoso demais, soberbo demais, né? Eu tive a oportunidade de batizar uma diretora do Cotete. Mas por que isso? Está falando isso? Mas ela era metodista. Na igreja dela não tinha costume de batismo nas águas. Mas ela foi pedir permissão para o pastor dela, da metodista, para que eu pudesse batizá-la. E eu batizei essa diretora do Cotete. Gente, eu me lembro disso, eu fico assim pensando, meu Deus, quem sou eu para fazer isso? Agora, imagine só o pastor João Batista, tendo a oportunidade de batizar Jesus Cristo nas águas. Olha que lindo isso, não é lindo demais? Imagina você ter tido essa oportunidade. A Bíblia nos mostra que os discípulos, eles entram em discussão com um judeu religioso a respeito da purificação. Diz ali que eles chegam para Jesus, eles não haviam entendido nada, como muitos dos discípulos às vezes não entendem. Eles chegam para Jesus, para João Batista, e eles dizem assim, escuta, aquele que o Senhor falou dele, que o Senhor batizou, em outras palavras, é isso que ele está dizendo, ele está em determinado lugar, está batizando muito mais gente que o Senhor. Eles pensaram que eles iam provocar o orgulho em João, mas João era humilde. Gente, como é gostoso lidar com gente humilde, como é bom, né? E aí o capítulo 3 de João, versículo 26, foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Aí respondeu João, o homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E aí ele vai dizer aquele versículo que todos nós conhecemos, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos repetir, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele poderia dizer assim, quem é esse? Ele poderia entrar na pilha dos discípulos ali e dizer, de fato, era para ser eu aquele que iria batizar muito mais. Embora que a Bíblia diz que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos batizavam. João Batista se humilha dizendo, eu fico feliz por acontecer isso. Nós devemos nos alegrar quando nós sabemos que pessoas estão ganhando pessoas para o reino de Deus, sabe? Pessoas estão chegando, estão vindo, enchendo as localidades e adorando a Jesus, exaltando a Jesus, glorificando o nome do Senhor. Nós devemos nos alegrar muito, porque convém que Ele cresça e que eu diminua. A humildade, ela deve preceder a honra. Agora olha só Lucas 3,15. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas
vem o que é mais poderoso do que eu. Sempre tem alguém mais poderoso do que eu. Vem quem é mais poderoso do que eu. Aleluia. Do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, porque ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água, mas virá alguém superior a mim. Sempre haverá alguém superior a mim, que poderá batizar na água e batizar com o Espírito Santo e com fogo. É lindo isso, gente. Agora, o que dizer, o que falar a respeito da mulher cananeia? Mulher cananeia é um exemplo que a gente deveria ter, sabe? A passagem escrito num determinado canto da nossa casa. Porque a mulher cananeia, até vou abrir aqui um parênteses, para falar que essa mulher cananeia, essa mulher sírio, né? Diz assim o texto 7:25 de Marcos, que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia. Essa mulher, ela tinha uma criancinha endemoniada. Eu vou abrir um parênteses para dizer para você, meu irmão, que nós devemos acreditar na palavra de Deus num todo. Os dons espirituais não acabaram, não cessaram. O Senhor nos ungiu para nós pregarmos o Evangelho, para curar os enfermos, para levar a libertação aos cativos e também para expulsar os demônios. Os demônios que existiam naquele tempo existem nos dias de hoje também. E tem gente dizendo que hoje não se tem mais cura, hoje não se tem mais milagre, hoje não se tem mais demônios. Mas no dia que aparecer um encardido maligno dos quintos dos infernos, e você quiser conhecer, você fala com a gente, com esses ministros que estão à frente, ele poderá levar você para saber que ainda existe demônios destruindo vidas de pessoas. Já vimos muito isso, não é? E infelizmente alguns dizem, não é que a pessoa é nervosa mesmo. Deus me livre. Jesus, eu já vi cada coisa eu já vi, gente. Eu já vi menininha pegando assim, gente forte, jogando para cima e caindo aquela pessoa de cabeça para baixo, caindo cabeça no chão. Me lembro uma vez que era bem novinho na caminhada, mas de velhinho também já sofria também algumas afrontas. Mas eu lembro que eu chegando numa casa com a Margarete, cheguei na casa, estava dando um trabalho lá, o demônio dando trabalho. Saía de um, pegava, era 3, um demoniado, saía de um, pegava outro, saía do outro, pegava um. Era assim. E aí aquilo estava me aborrecendo, eu estava nervoso, eu estava irado com aquela situação. Aí eu falei, deixa eu entrar nesse negócio. Saí de um, entrava no outro, aí cheguei lá, todo inexperiente, mas mesmo experiente também, já ralei já. Eu vou deixar isso de lado, né, por enquanto. Vamos ficar só por aqui. Cheguei, falei, Margarete, espera um pouquinho, eu vou lá. E fui. Quando eu cheguei, pus a mão assim, pastor João, eu falei, vai sair agora em nome de Jesus. O demoniado falou assim, sai fora, senão eu pego você também, hein? Mas não ficou nisso. Eu peguei a minha biblinha, que nem o filminho do Mazarope, eu falei, Margarete, acho que é melhor a gente ir embora. E aquela lá não deu para mim não. Existe demônio sim nos dias de hoje. Diz a Bíblia, esse texto nos fala a respeito da mulher cananeia que chegou até Jesus e ela disse assim, Senhor, por favor, se compadeça de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Tinha uma menininha lá sofrendo, uma filhinha sofrendo, e Jesus se volta para ela e diz assim, não vou fazer isso, porque não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele chama aquela mulher de cachorrinha, mas ela diz assim, com toda a humildade. Muitos iriam se ensoberbecer e dizer assim, principalmente nos dias de hoje, a nível de Brasil, né, gente? Quem é esse para me chamar de cachorrinha? Mas ela diz assim, mas até os filhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando ela se humilha, amados irmãos, aprenda uma coisa, quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Quando nós nos exaltamos, Deus nos humilha, permite a humilhação para nós. E diz a Bíblia que por essas palavras, está em Marcos 7:25, eu prolonguei a ministração, não vai dar para ler o texto, mas você pode conferir em casa, que ela então, ela recebe a bênção, o Senhor diz para ela, vai,
porque por essas tuas palavras a sua filha está totalmente liberta. Então o caminho da humildade, gente, é o caminho da bênção. Menos, sabe? Não é ir além, mas também não a quem. Não, nós temos valor, muito valor, porque Jesus está em nós. Foi Ele que trouxe a salvação a nós, e nós podemos, por intermédio dEle em nós, fazermos maravilhas. Mas é Ele, é dEle, tudo para Ele. Jesus prova o coração. E eu vou aqui partir para a final da ministração, usando o exemplo de Naamã, né? Para dar aí um incentivo aí, para que você preste bem atenção nesse desfecho. Eu vou dizer que já está acabando, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, que no capítulo 5 do 2 Reis, dos versos 1 ao 14, conta-se a história de que chega um comandante sírio, que fica todo leproso. Os irmãos sabem que o leproso, a lepra, ela fazia, pelo menos naquele tempo, hoje tem esses tratamentos, né? Mas a pele até caía. Ele era um comandante, Naamã era um comandante, era um general de batalha, tinha soldados à sua ordem, dava ordem para um, para outro, mas chegou um momento que ele fica leproso. Que adianta ter um posto grande, ser um general, mas ser leproso? Não adianta nada. Mas a Bíblia nos conta que uma menina que havia sido levada cativa, chega para a patroa dela, que era esposa de Naamã, e diz: olha, fala para o meu senhor que se ele for lá na minha terra, tem um homem de Deus lá, e o homem vai fazer algo por ele vai ser curado. E ele então, sabendo que havia, como nos dias de hoje, existia muito baba-ovo, né? Ele sabia, ele fez lá e montou um esquema, ele juntou um monte de coisa, juntou presente, uma comitiva bonita, e foi todo aparelhado, todo bonitão, entre aspas, atrás de Eliseu. Quando ele chega ali perto de Eliseu, ele manda avisar, né? O servo avisa o Eliseu. O Eliseu não era baba-ovo. O Eliseu não estava nem aí com aquilo, né? Ele pensava que ele ia ser recebido com honra, mas não. Ele pensava que ia ser recebido com um tapete vermelho, talvez, mas não. O profeta manda falar para ele: olha, lança-te 7 vezes no rio e ele vai ser curado. Avisa ele lá. Ele fica indignado, irmãos. Sabe? O soberbo, ele fica indignado quando o Senhor trata ele de maneira normal. É normal acontecer que as pessoas fiquem indignadas, e ele fica indignado e fala: quem é esse aí? Será que ele não sabe quem eu sou? Eu sou o Naamã. Quem que nós somos diante de Deus, irmãos? Ontem eu fui com meu irmão Jean e com meu irmão João Carlos levar ceia para um rapaz que ele não conseguiu engolir um pedacinho de pão. Ele tomou o suquinho de uva numa seringa e dizendo assim: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Querendo vir para a casa do Senhor, não consegue, mas dizendo: eu amo Jesus. Sabe, amados, quem somos nós? Não somos nada. Nós somos tão pequenos diante desse Deus tão grandioso. E Naamã achava-se grande demais. Ele disse: quem é esse que está me destratando desse jeito? Porventura ele não sabe quem eu sou? É claro que eu estou aqui fazendo um resumo daquilo que ele diz. E o orgulho fez com que ele quase perdesse a bênção. E aí chega um dos seus soldados e diz a ele: olha, se ele dissesse para você fazer algo difícil, tu não farias. E o convence. Ele diz: lá na minha terra tem rios melhores. E ele cita a terra, a respeito de 2 rios que havia lá. Ele fala: lá na minha terra tem Abana, tem Farfar. Quem é ele para não me tratar desse jeito? Quem é ele? Onde está o profeta? Mas ele entende que ele deveria se humilhar para ser exaltado. Há momentos, irmãos, que nós temos que colocar o nosso rosto no pó e entender que nós temos que nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Naamã estava dando meia volta, dizendo: quem é esse? Como que ele me trata desse jeito? Como que ele não me honra? Será que ele não sabe que eu estou aqui com os meus carros cheios de presentes para lhe dar? Será que ele não sabe quem é o comandante, quem é o general Naamã?
Amado irmão, amada irmã, Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua história. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a minha história. Mas eu conheço a história de um Deus que exalta aquele que se humilha e que humilha aquele que se exalta. Diz a Bíblia que ele então vai e cumpre. Já que é assim, vamos lá. E ele mergulha 7 vezes. E quando se cumpre essa em obediência à vontade, à palavra de Deus, a Bíblia diz que ele sai dali curado, totalmente curado. A pele dele se tornou como a pele de um bebê. É isso que diz a palavra de Deus. Amados irmãos, quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Naamã volta feliz para casa. Tinha lá um baba-ovo que quis tirar proveito daquilo, mas não teve jeito, né? Os irmãos sabem da história. Quem já leu a Bíblia sabe muito bem o que aconteceu. Mas nós devemos sempre ter a humildade. A humildade vai preceder a honra. Aquele que se humilha sempre será exaltado. Aquele que se exalta sempre será humilhado. Essa é a palavra de Deus que Deus trouxe para o meu coração, para que eu passasse para você, para que você pudesse receber das bênçãos do Senhor. Seja sempre humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando vier no seu coração um sentimento contrário a isso, querendo fazer com que você se exalte, com que você se ache grande demais, diga assim: eu sou pequeno, o grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o eu sou. O eu sou. Jesus é aquele que diz eu sou. Várias vezes ele diz eu sou. Então deixe para o eu sou cuidar de você, que com toda certeza você será um bem-aventurado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.